Deus levanta o pequeno do pó. Pó na Bíblia é humilhação. Você está sendo humilhado. Deus prometeu levantar você da humilhação. Ele ergue o necessitado e faz-o assentar entre os príncipes do seu povo. Então você está sendo humilhado, você tem que assistir essa mensagem. Deus prometeu tirar você dessa situação. Deus usou Davi, que estava cuidando das ovelhas do pai, para vencer o gigante Golias, e Deus quer fazer a mesma coisa com você. É uma promessa. Ele disse que levanta o pequeno do pó. Ele levantou José do Egito, do pó, literalmente também. José foi vendido como escravo, jogado no poço, foi preso, e agora Deus o colocou como governador do Egito. Aleluia! E o Davi, que era desprezado pelos irmãos, esquecido pela família, quando o Samuel foi ungir o rei de Israel, ele disse: Jessé, cadê os seus filhos? Deus falou que é para mim ungir um rei entre eles. E aí ele trouxe todos os seus filhos. E quando não tinha mais, o Samuel falou: não tem mais filho não, porque Deus falou que não é nenhum desses. E aí lembraram: tem Davi, está cuidando das ovelhas. Chama ele. Quando chegou, Deus falou: unge, esse é o rei de Israel. Deus levanta o pequeno do pó. Nem a família confiava, nem a família lembrou dele num momento tão importante como esse. A família não lembrava de Davi, mas Deus lembrou. Aleluia, Deus lembrou. E ele vai te levantar, tá bom? Eu quero ler o Salmo 113 com você. Que salmo fantástico. Eu quero fazer um estudo com você. É aqui que Deus promete levantar o pequeno do pó. Eu quero estudar, vamos comigo? Salmo 113, versículo 1. Louvai o Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvar é elogiar, adorar a Deus. Louvar. O salmista disse assim: olha, eu louvaria ao Senhor em todo tempo. Porque num tempo fácil, nos tempos que não tem lutas, é muito fácil louvar a Deus. Quando tudo vai bem, é fácil cantar. Quando tem dinheiro sobrando, comida sobrando, tudo está dando certo, é muito fácil louvar. Você consegue louvar a Deus quando está indo tudo mal? Ele disse assim: olha, louvai ao Senhor. Em todo tempo nós iremos louvar a Deus. Não pelos problemas, mas porque nós vamos sair deles. A Bíblia diz assim que se alguém está contente, cante louvores. Está triste, ore, cante louvores, coloque louvores na sua casa. Vai limpar a sua casa, coloque louvores na televisão. Coloque louvores no seu carro. Encha. Quando você ouve louvores, você está se enchendo do Espírito Santo. Melhor ouvir louvores do que músicas de sofrência, do que funk, tá bem? Edifique sua vida com louvores, gente. Louvores, coloque no seu carro. Você vai viajar, coloque louvores no seu carro. Eu tenho um pendrive, eu coloco vários louvores ali e vou no meu carro ouvindo louvores que edificam, sabe? É bom demais, é bom, faça isso. Tá bom? Pare de ouvir músicas indecentes, porque as músicas, elas entram na sua mente e prejudicam a sua mente, seus pensamentos. Pare de ouvir músicas indecentes. Pastor, eu gosto de músicas românticas. Existem músicas românticas evangélicas também, tá bom? Edifique sua vida com coisas boas, tá bom? Existem músicas boas, sim, mas existem algumas músicas seculares que só a misericórdia. Então pare de alimentar a sua mente com isso. Pastor, meus filhos gostam de ouvir isso. Eu sou cristã, sou da igreja, meus filhos gostam de ouvir isso. Mas quem manda em casa não são seus filhos, é você. Eu lembro quando eu era jovem, um dia minha mãe falou: olha, Fábio, aqui quem manda sou eu. Quem paga as contas sou eu. Você só vai mandar no seu nariz um dia que você sair de casa e começar a pagar as suas contas. Naquele dia eu entendi: caramba, aqui não sou eu que mando, não adianta cantar de galo, porque não sou eu que mando aqui. Eu queria sair, eu lembro que eu queria sair, eu tinha, não sei se era 15 ou 16 anos, eu queria sair para balada e tal. Minha mãe falou: aqui quem manda sou eu. Se você sair, ela falou, ela fez uma ameaça lá para mim, e depois ela disse: ó, quem manda sou eu pago suas contas. Então, na sua casa, quem manda é você. Eles ouvem a música que você quiser. Pastor, eles gostam de funk. O que você deixa? Quem manda é você. Quem paga as contas é você. Quem paga a conta de luz não é você. Então, é você que manda na sua casa. Eles ouvem o que você deixa, tá bom? Então, louvai ao Senhor, ele diz. E aí no versículo 2, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Seja bendito, abençoado. O nome de Deus é abençoado, o nome de Jesus
No nome dele, todo joelho se dobra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O nome de Jesus é poderoso, é bendito. Aí ele diz assim no versículo 3, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltar está o Senhor acima de todas as ações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? Como o nosso Deus que habita nas alturas? Quem é como Deus? Não existe deuses igual a ele, tá bom? Tem pessoas que dizem que existem deuses. Não, Deus só existe um, o Todo-Poderoso. Só existe um caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo, gente. Não existe outro caminho. Só quem salva é Jesus. Somente. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jacó um dia teve um sonho de uma escada que ia da terra até o topo do céu. Os anjos subiam e desciam através dessa escada. E essa escada quem era? Jesus Cristo. É o nosso mediador. Entre a terra e o céu tem um mediador chamado Jesus Cristo. E ele traz as nossas orações e nós entramos na presença de Deus através do nome dele, que pode todas as coisas. Continuando. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele se curva para ver os filhos dele. Ele é tão grande, mas ele se curva. Ele é tão grande, mas enviou o único filho que ele tinha para nos salvar. Oh, Jesus, obrigado. Não tenho nem palavras para agradecer o que Deus fez por mim. Mandar o único filho dele para morrer por mim. Eu não mereço, mas eu recebo a abundância da graça e do dom da justiça. Pai, eu não mereço, mas eu recebo. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. E aí ele continua, gente. Que do pó levanta o pequeno e do lixo, do noturno, ergue o necessitado. Do pó, ele levanta o pequeno. Pó na Bíblia, gente, é humilhação. Deus um dia falou para a serpente, você vai rastejar no pó. A serpente tinha patas. Deus falou, agora rasteja no pó, porque pó é humilhação. Ele humilhou a serpente. Como Jesus humilhou Satanás lá na cruz há 2000 anos atrás. E Jesus falou assim, olha, eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Humilhação. Quando você pisa em alguém, significa que você está humilhando aquela pessoa. Jesus diz, pisem no diabo, porque ele está humilhado debaixo dos pés, foi vencido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele disse assim que do pó, ele levanta o pequeno, ele levanta, ele não deixa cair. E a Bíblia diz que no lugar da vergonha, nós teríamos dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Isaías 61, eu só olhei o versículo 3 com você, eu não vou explicar o contexto. Tá? O texto fala sobre Jesus, sobre o período da graça, que é o ano do jubileu, tá bom? Mas eu quero explicar o versículo 3 com você, que Jesus disse assim, o Espírito do Senhor me ungiu, ele me enviou, no versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, ornamento, enfeite. Na antiga aliança, quando as pessoas se arrependiam, elas jogavam pó, elas deitavam no chão e jogavam pó como sinônimo de humilhação a Deus. Pó. E Deus falou, no lugar das cinzas, no lugar do pó, eu vou dar enfeites para você. Pó é humilhação. Quando você vai sair para passear, as mulheres, os homens, você sabe, as mulheres colocam os acessórios, as joias, brinco, o cordão, elas colocam. No lugar da humilhação, e quando você se arruma para sair, você se sente bem. Então ele falou assim, olha, no lugar do pó, da humilhação, eu vou dar enfeites para vocês. Honra, no lugar da vergonha, ele disse dupla honra, então chega de humilhação. Você está sendo humilhado, aí vamos orar para Deus tirar você dessa situação, tirar você dessa vergonha. No lugar da humilhação, Deus quer que você tenha enfeites, sabe? Aqui não é somente algo literal, mas é tirar você dessa vergonha que você se encontra, essa situação que você está. Então, no lugar enfeite no lugar de cinzas, óleo de gozo, por tristeza, chega de tristeza. Jesus veio. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus, tá? Isaías 61 é a respeito de Jesus que se cumpriu. Ele falou, olha, eu vim trazer o óleo de gozo, por tristeza, tá triste? Eu vim trazer o óleo de gozo. O óleo da alegria. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. O Espírito Santo é o óleo da alegria. Chega de ter tristeza, tá bom? A Bíblia diz, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se a Ele com cântico. Então Deus quer que você tenha alegria.
Ele deu o espírito da alegria para mim, para você. Chega de depressão, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ore de alegria ao invés de tristeza. Veste de louvor por espírito angustiado. Quando alguém está angustiado e na depressão, ela não tem vontade de se arrumar. Ela nem tem cabelo. Ela não se arruma. E Deus falou, no lugar do espírito angustiado, veste de louvor. Quando você vai para uma festa, vai sair para algum lugar, para a igreja, você se arruma, coloca a sua melhor roupa, se veste bem. Deus falou, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Tá bom? Deus vai levantar você do pó, vai tirar você dessa depressão. Você não tem nem ânimo para se arrumar, Deus vai tirar. Eu conheço muitas pessoas na depressão que estão curadas, que estavam na depressão e foram curadas. Essas pessoas não são melhores do que você. Se elas conseguiram, você vai conseguir. Você vai conseguir, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus, ele garantiu, vim para fazer isso. E aí ele diz assim, continuando, né? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Eu e você somos árvores de justiça. Justiça é tudo o que Jesus fez. A Bíblia diz que eu e você somos a justiça de Deus em Cristo. Justiça é tudo que Jesus fez. Ou seja, você é uma pessoa justa diante de Deus. O que é justiça? É como se você passasse por um julgamento, mas você foi absolvido. E agora você tem uma posição legal diante de Deus. Agora você tem uma posição legal diante de Deus de uma pessoa justa. Você é uma pessoa justa, justificada por Jesus Cristo. Você é árvore de justiça. E Jesus falou que eu e você somos videira. Videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos, ou seja, somos videiras, fazemos parte da videira. A videira produz uva, que produz vinho, que produz alegria. Você é a árvore de justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justificado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aquele que recebe a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Jesus falou. O Paulo diz, se você receber a abundância da graça, o dom da justiça, a justiça é um presente, não é uma conquista. Ser justo diante de Deus não é uma recompensa, não é uma conquista. É algo que você tem que receber, é um presente. Presente você dá para a pessoa, ela merecendo ou não. Então você tem que receber, simplesmente receber. Você é árvore de justiça. Diga, fale, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você que está me assistindo, repita, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou árvore de justiça. É bom demais para ser verdade, não é? E é verdade, tá bom? É verdade. Então ele disse assim, olha, que ele veio tocar, chega de humilhação, cinza, ser humilhado pelo diabo. Não, pare com isso. Isaías, capítulo 60, olha o que diz aqui, gente. Levanta-te e resplandece, porque já vi a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te. Você que está triste e desanimado, levanta-te. Aconteceu algo desagradável. Levanta-te, não adianta ficar prostrado, gente. Levanta-te. Não adianta você ficar prostrado. Um dia José perdeu uma batalha na cidade de Ai. Era uma cidade pequena, ele falou, vou mandar alguns homens só. E enviou alguns homens e perdeu a batalha. E o que o José fez foi chorar, angustiado, depressivo. Aí Deus apareceu para ele e falou, José, levanta sobre os seus pés, eu quero falar contigo. Deus falou, depois ele foi lá e venceu a batalha. Ei, levanta-te, resplandeça, saia dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão. Eu sei que não é fácil, gente, sei. Quanto desânimo bate, eu sei que não é fácil. Você acha que eu não passo por isso? Todos passam, eu passo, você passa. Todo ser humano passa momentos difíceis de tristeza. Mas nós temos que nos levantar. Olha o que ele disse, levanta-te e resplandece, já vem a tua luz, brilha. Levanta-te e brilha, você é a luz do mundo. No salmo dessa terra. O apóstolo Paulo disse assim que eu e você, nós temos que brilhar como os astros do mundo. Essa palavra astros é sol, estrela e lua. O Paulo disse, nós temos que brilhar como astros, como o sol, a lua e as estrelas. Nós temos que dar luz para as pessoas, porque Deus disse para Paulo, eu vou colocar você como luz dos gentios. Paulo, você vai mostrar o caminho para os gentios, o caminho da salvação. Você que está me assistindo é a luz do mundo e o sol da terra. Cristão,
É você que vai mostrar a luz, o caminho da salvação para os pecadores. Eu não posso pegar uma lâmpada e colocar debaixo de algo, Jesus falou. Eu não posso esconder aquela luz. Eu tenho que colocar ela no velador para dar luz para todas as pessoas. Você é a luz do mundo, você tem que brilhar, sua luz tem que brilhar nesse mundo de trevas. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E ele diz assim no versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra está coberta por trevas. Trevas, guerras, doenças, catástrofes. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Quanto mais trevas no mundo, mais a igreja de Cristo vai brilhar. Quando você está num lugar muito escuro e você deu um pouquinho de luz, você vai em direção a ela. Quanto mais trevas, mais a luz brilha. Assim vai ser a luz da igreja, a luz dos filhos de Deus, a luz dos cristãos. Você é a luz do mundo e o sal dessa terra. As trevas cobriram a terra. A escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor irá surgir e a sua glória se irá sobre ti. As trevas estão na terra? Claro que sim, mas sobre ti, sobre você virá surgindo a luz do Senhor, a sua glória vai se irá sobre ti. As pessoas vão ver a glória de Deus na tua vida, tá bom? Então levante-se. Pastor, estou passando uma situação muito difícil. Eu vou te contar um exemplo agora. Eu não sei se a sua situação é como essa que esse homem enfrentou Davi. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, depois leia lá. Davi chegou em Ziclag. O inimigo tinha destruído. Sequestraram as mulheres de Davi, os filhos de Davi, as mulheres dos homens que faziam parte do exército de Davi, sequestraram. Olha o desespero. Imagina você. Olha, eu não gosto nem de imaginar. Você chega em casa, sua mulher foi sequestrada, seu marido foi sequestrado, seus filhos foram sequestrados. É desesperador. Eu nem imagino uma situação dessa. É desesperador. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Eu não critico Davi. Os homens que estavam com Davi, eu não critico deles começarem a chorar. Eu também choraria. Com certeza. Absoluta. Começaram a chorar. A Bíblia diz que eles choraram tanto que não tinham mais forças para chorar. Você já chorou dessa maneira? Chorar e não sair mais lágrimas? De tanto sofrimento? Foi o que aconteceu com Davi e com os homens dele. A angústia era tão grande que eles começaram a lançar a culpa em Davi. Vamos apedrejar Davi. O culpado é Davi. Vamos apedrejar ele. Era um momento de angústia, gente, muito grande. Nos momentos difíceis, nós queremos encontrar um culpado. Nós temos que buscar a Deus. E sabe o que o Davi fez? No primeiro de Samuel, capítulo 30, a Bíblia diz assim que Davi se esforçou em Deus. Não é fácil, mas ele se esforçou em Deus. Ele orou, Deus, eu devo perseguir os meus inimigos. E Deus falou, Davi, você vai trazer tudo de volta. Oh, aleluias. O Davi foi atrás do inimigo, encontrou o inimigo, derrotou o inimigo e trouxe tudo de volta. Não só o que o inimigo tinha roubado. A Bíblia diz que ele trouxe despojo. O que é despojo? Se você vai para uma guerra contra o seu inimigo, você venceu ele. Tudo que é dele agora pertence a você. Se o teu inimigo tinha ouro, você pega para você. Isso é despojo. Você pega as espadas dos inimigos, você pega os escudos dos inimigos, você pega tudo. Roupa do inimigo, pega tudo. Isso é despojo. O Davi, ele não só trouxe de volta o que o inimigo tinha roubado, ele trouxe despojo. Deus restaurou para Davi em dobro o que ele tinha perdido. E é uma promessa de Deus. Na Bíblia, gente, Deus sempre prometeu restituir em dobro. O Jó, por exemplo, se você ler lá no último capítulo de Jó, 42, a Bíblia diz que Deus restaurou para Jó em dobro tudo que ele tinha perdido. Em dobro. Então, você que está me assistindo, você sofreu prejuízo, nós vamos orar para Deus te restaurar. Daqui a pouco eu quero orar junto com você e Deus ele vai te restaurar em dobro. O que você perdeu? Deus ele vai te restaurar em dobro, em nome de Jesus. Tá bom? O Davi se levantou. Eu sei que é difícil. Você que está na depressão,
Eu sei que é difícil. Você que está num momento difícil, talvez você perdeu alguém da família. Eu sei que é muito difícil, gente. Não existe gente de fé. Eu, no lugar de Davi, choraria. Eu, no lugar de Davi, os homens de Davi, também choraria, sem dúvida nenhuma. Mas o líder Davi foi forte, ele se levantou, ele foi atrás do inimigo. Olha, levanta-te, resplandece. Assim como Davi, a Bíblia fala de um homem também, Deus, que passou um momento difícil, uma situação difícil. Eu botei o exemplo do Davi agora, e talvez o seu problema não é como o de Davi. Tá bom? Quer dizer, se Davi com um problema daquele tamanho conseguiu, você vai conseguir. A Bíblia fala também de um homem de Deus, o Elias. Ele foi ameaçado pela rainha Jezabel, e ele foi para o deserto pedir a morte. Então, eu estou te dando esse exemplo para te mostrar que se esses homens se reergueram, você vai se reerguer. Se Deus restaurou Davi, restaurou Jó, você também vai ser restaurado por Deus em nome de Jesus Cristo, independente do seu problema, tá bom? No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a rainha Jezabel ameaçou Elias e ele fugiu para o deserto. Ele era um homem de Deus, mas mesmo assim ele desanimou, tá bom? E aí no capítulo 19, no versículo 4, diz assim, olha, depois da ameaça de Jezabel, tá? Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Já basta, Senhor. Depois eu quero continuar o Salmo 113 em você, que ele levanta o pequeno do boi e do monturo necessitado. Daqui a pouco vou terminar, vou voltar para lá. Então ele disse, Deus, eu quero morrer. Aí Jezabel ameaçou ele, quero morrer, já basta, chega. Eu quero a morte. Ele deitou debaixo de um zimbro, né? E no versículo 5, deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. Olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu e voltou a deitar. Então o anjo acordou ele, Elias, come e bebe. Ele acordou, tinha um pão, ele comeu, bebeu a água, mas ele estava tão desanimado que ele voltou a dormir. Quando você estiver desanimado, coma o pão da vida, que é Jesus. Alimente o seu espírito com o pão da vida. Quem é o nosso pão, gente? Jesus Cristo, o Evangelho. Ele bebeu água. A água é o Espírito Santo. Quando você estiver desanimado, ore em línguas. Ore em línguas para você se renovar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você vai se renovar. Você vai se levantar dessa situação. E aí no versículo 7, o anjo tornou segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. No versículo 8, levantou-se, pois comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, ou aleluia. Ele se renovou. Os que esperam no Senhor se renovarão, tá bom? Você vai se renovar, você vai descer, você vai dar a volta por cima. Tá desanimado? Come o pão da vida. Ele comeu o pão e bebeu água. Come o pão, bebe. O pão é o Evangelho, é a nova aliança, o Evangelho. É você ouvir sobre a nova aliança, que Jesus cura, salva, liberta e justifica. É a justificação pela fé, em nome de Jesus Cristo. Ele levantou e andou. Você está numa situação igual a de Elias? A de Elias foi ameaçado de morte. Qual é o seu problema? É pior do que o de Elias ou não? É pior do que o de Davi? Se ele conseguiu, você vai conseguir. Então, eu sei que não é fácil, mas levanta-te, esforça-te. Deus disse, Josué, esforça-te. Tenha bom ânimo. O Davi tem que se esforçar, gente. Ele tem que se esforçar para sair daquela depressão. Foi atrás do inimigo. Então, levanta-te, porque o teu caminho é muito comprido. Você não vai morrer agora. Tá bom? Se você está pedindo a morte para Deus, você não vai morrer agora. Deus tem um plano grande na sua vida. E Deus tem algo que você não imagina. Aquilo que não subiu ao teu coração é o que Deus tem preparado para você. Você não morrerá agora. Deus prometeu longevidade para você, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar no Salmo 113, em que Deus levanta o pequeno do pó. E falando em pó, humilhação, a Bíblia fala sobre um homem chamado Mefibosete, o neto de Saul. E também, falando da restauração dupla, o Mefibosete era neto de Saul, mas quando ele ficou sabendo que o Saul morreu, ele ficou com medo de Davi, a babá dele, então fugiu com ele para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pasto. E quando pasto é alimento, pasto é a palavra de Deus, e quando a pessoa fica sem se alimentar da palavra de Deus, ela fica perdida igual o Mefibosete. Mefibosete significa vergonha, ou da sua boca sai vergonha. Mas um dia Davi falou, será que tem alguém da família de Saul para me usar de graça comigo? Graça.
favor merecido, falaram, olha, tem um Mefibosete, chama ele. Chamaram. E o Mefibosete não conhecia que Davi tinha uma aliança com o pai dele. E quando você não conhece, a Bíblia diz que um povo sofre por falta de conhecimento. Por ele não conhecer a aliança que Davi tinha com Jonatas, com seu pai, ele tinha medo de Davi. Então, porque muitas pessoas não conhecem a aliança que Deus fez através do sangue de Jesus, elas têm medo de Deus. Conheça a nova aliança. A partir do momento que você conhece a aliança que Deus fez através do sangue de Jesus, você não vai ter medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus, porque eu conheço a aliança que ele fez com Jesus. A aliança baseada exclusivamente no sangue de Cristo. A aliança que Deus fez com Jesus, não tem nada, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que crer. Já foi feito por Jesus Cristo, tá bom? Já foi feito por ele. Então ele não conhecia essa aliança entre Jonatas e Davi, por isso ele tinha medo. Então você que está me ouvindo, talvez você tenha medo de Deus, porque você ainda não leu a Bíblia. Leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Leia a Bíblia, você vai perder o medo de Deus, tá bom? A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. Aquele que ganhou um talento falou assim para o senhor dele, olha, eu fiquei com medo, eu sabia que o senhor era um homem duro, colhia onde não plantava e fiquei com medo de enterrar o talento. Por que ele enterrou o talento? Porque ele tinha medo do senhor dele, sem conhecer. Ele não conhecia, ele era um medo infundado. Então tem pessoas que têm medo de Deus porque não conhecem Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Talvez você está ouvindo opiniões erradas com relação a Deus. Vá você mesmo para a Bíblia e conheça Deus, porque tem cristãos que eu vou te falar, fala de Deus como se Deus fosse um assassino. Se você quer conhecer Deus, vá pessoalmente conhecer na Bíblia, tá bom? Então, o Salmo 113, no versículo 7, ele levanta o pequeno no pó, do lixo ele é o necessitado, do lixo, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do teu povo. Eu profetizo que você vai sentar no meio dos príncipes. Hoje você está na humilhação e no lixo, eu profetizo que você vai sentar no meio dos príncipes. No versículo 9, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Quem é como Deus? Ele pega a estéril e faz ser mãe de filhos. Sabe por quê? Para Deus nada é impossível. Então, você está numa situação difícil, Deus vai te levantar do pó, persevere. Tá bom? Está triste? Levante-se. Eu sei que não é fácil. Eu não estou criticando quem está na depressão e quem está triste. Eu sei que não é fácil. Eu sei disso. Mas Deus, ele vai te ajudar. Lembra quando Jesus falou assim que a árvore que não dá frutos ele corta? Essa palavra cortar no grego é a palavra airo, que significa também levantar. Então, a Bíblia, nós interpretamos ela, um versículo nós interpretamos dentro de um contexto. Uma das regrinhas básicas da hermenêutica é você interpretar o texto dentro do seu contexto. E qual é o contexto que Jesus fala que toda árvore que em mim não dá frutos ele corta? Qual é o contexto? Uma videira. Videira é trepadeira. Você tem que levantar a videira em uma estrutura chamada barreiral para ela dar frutos. Se você não levantar a videira e deixar ela no pó, ela não vai dar frutos. Tem que levantar, lembre-se. Então, qual é o contexto? Nós interpretamos um versículo dentro de um contexto. A palavra airo, que significa cortar também, em outros contextos. Nesse contexto, a videira você levanta. Então, a palavra airo ali significa levantar. Ele disse assim, olha, a árvore que não dá frutos, eu levanto. Não está dando fruto, é porque o crente está desanimado. Jesus falou, eu vou levantar esse crente, ele vai começar a dar fruto. Então, pastor, mas Jesus contou a parábola da árvore estéril que é cortada. Você já leu essa parábola? Está escrito assim, olha, uma figueira plantada numa vinha. Figueira. Nesse contexto, o crente não é figueira. O crente é o quê? Videira, não é isso? Eu te pergunto, o que a figueira estava fazendo plantada em uma vinha? Não é o lugar dela. Não é o lugar dela. A figueira foi cortada. Você não é figueira, você é videira. Você não será cortado. Ao contrário, ele vai te levantar. Você está desanimado? Ele vai levantar você com uma videira. E aí você vai começar a produzir frutos. Qual o fruto da videira? Uva. Gera vinho. Que gera o quê? Alegria. E você vai começar a gerar alegria. Hoje você está desanimado? Jesus vai te levantar com uma videira e você vai produzir alegria. Você vai ser motivo de alegria para muitas pessoas. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pastor, eu estou na depressão. Eu vou orar. Eu conheço gente. Conheço pessoas que venceram a depressão. Eu conheço pessoas que chegaram ao ponto de tentar dar cabo à própria vida. Dar cabo à própria vida. Mas Deus não deixou. Porque Deus tinha um plano na vida delas. Tá bom? Então se você está me assistindo, pastor, eu quero morrer. Não.
Você não vai morrer agora. Lembre-se que Deus disse para Elias, muito grande é o muito comprido é o seu caminho, Elias. O anjo disse, ei, você não vai morrer agora, muito comprido é o seu caminho. Deus tem coisas para você que você nem imagina. Deus tem sonhos para você que você nem imagina. Você vai dar a volta por você. Se você está na depressão porque terminou um relacionamento, Deus vai restaurar, vai te dar um relacionamento melhor. Pastor, minha noiva terminou comigo, estou na depressão. Deus tem alguém melhor para você. Deus tem alguém melhor para você. Pode ter certeza disso, tá bom? Eu quero orar por todos vocês. Você que está me assistindo, você já é salvo? Não. Eu te pergunto, por que você ainda não é salvo? Por que você ainda não aceitou Jesus? Aceite hoje. Eu vou orar por todas as pessoas, mas antes eu vou orar por quem não é salvo. Se você já é uma pessoa salva, eu vou orar por você depois. Antes eu quero, você que não é salvo, eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração comigo. E você vai aceitar Jesus hoje na tua vida. Você será salvo instantaneamente, tá bom? Se for possível, feche os seus olhos. Fechem todos. E você que ainda não é salvo, repita assim comigo. Meu Deus, eu reconheço que Jesus é o teu filho, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Fale, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. E eu te peço, entra no meu coração, eu te aceito como meu Salvador. Se você fez essa oração, a partir deste momento você é uma pessoa salva. E agora eu oro pelos salvos, eu oro por todos, em nome de Jesus Cristo, que estão passando problemas emocionais tristes, desanimados, com depressão. Meu Deus, eu oro por todos neste momento. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu repreendo todo o mal da vida dessas pessoas. Eu repreendo a depressão, tristeza, desânimo, doenças. Eu ordeno que todo mal, em nome de Jesus, sai da tua vida e vai embora em nome de Jesus Cristo. Porque eu abençoo a todos. Ô Jesus, levante aqueles que estão na depressão. Levante-os. Levante-os. Cura essa depressão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é o que eu te peço. Eu abençoo a todos. Eu abençoo a tua vida. Deus tem sonhos, propósitos grandes para você. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Levanta-te e resplandece, meu irmão. E você diz assim, seja na minha vida em nome de Jesus. E graças a Deus. Aleluias! Essa mensagem te edificou? Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Alguém que está desanimado, na depressão? Pega o link dela e envia para essa pessoa. E fale para ela, olha, você tem que assistir essa mensagem completa. Você tem que assistir, manda ela assistir. Essa mensagem pode salvar vidas. Você conhece alguém que está com pensamentos em dar cabo à própria vida? Envie essa mensagem para ela pelo WhatsApp e fale, olha, me prometa que você vai assistir essa mensagem completa em nome de Jesus Cristo. Você gosta das minhas mensagens? Inscreve-se aqui no canal e lembre-se, você tem que ativar o sininho, gente. Ativa o sininho, por quê? Quando você ativa o sininho e eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Ele vai avisar você, se você gosta das minhas mensagens, tá bom? Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço os comentários, deixa aqui o seu like, compartilha essa mensagem. Shalom para todos, e não esqueça, levanta-te e resplandece em nome de Jesus.